Meus prezados irmãos, queridos amigos, distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês já há cerca de 2 semanas, vai completar que eu não postei vídeo na internet aqui no nosso canal. Eu quero desde já pedir perdão a cada um daqueles que acompanham o nosso trabalho, pois enfrentei aí uma enfermidade que me deixou impossibilitado de poder comunicar, não tive a mínima condição. Estou saindo de uma crise aí, de uma dengue que peguei, com sintomas os mais variados e violentos possíveis, e foi um momento muito difícil que eu passei esses últimos dias, mas eu dou graças a Deus porque Ele tem me dado graça, tem restabelecido a minha saúde. Eu, graças a Deus, estou bem recuperado. Não estou 100%, mas em vista do que eu passei, realmente eu posso já contar a vitória e agradecer ao Senhor por tão grande benefício realizado na minha vida. Eu não postei o comentário da lição 3 da semana passada, de 21 de abril, e hoje eu quero fazer diferente. Eu vou estar postando o comentário de 2 lições. Da lição 3, que eu não postei a semana passada, e da lição número 4, que é a lição dessa semana, de 28 de abril de 2024. Portanto, eu vou procurar ser conciso no comentário da lição. Eu vou apenas fazer comentário de textos bíblicos, apenas o texto da leitura bíblica em classe, da lição de número 3, da lição de número 4, ler o textual e a verdade prática, como é de costume, mas não estarei lendo e nem fazendo comentário de nenhum versículo aí no corpo da lição, mesmo que tem alguns versos que são interessantes, mas pelo fato da necessidade de que eu poste o comentário dessas 2 lições, a número 3 e a número 4, então eu quero procurar ser bastante sucinto. Espero que eu consiga fazê-lo aqui no máximo em 1 hora e meia no máximo, o comentário das 2 lições. Caso eu gaste menos de 1 hora, espero a compreensão de todos, pois ainda estou restabelecendo aí da minha saúde. Bem, a lição de número 3, de 21 de abril de 2024, que foi a lição do domingo passado, ela tem como título: O Céu, o Destino do Cristão. Esse título ele é por demais maravilhoso, porque sabemos que o destino, o objetivo de todo cristão, aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo, é exatamente um dia ir morar com Cristo eternamente. Portanto, nós estamos nessa terra, mas o nosso destino final é os céus. E essa lição ela traz exatamente esse título: O Céu, o Destino do Cristão. Essa verdade ela deve fazer parte da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, do nosso dia a dia, porque nós temos que ter consciência que aqui nós estamos por aqui apenas de passagem. Nós temos que usar desse mundo enquanto nós aqui estivermos, mas nós não podemos ficar limitados a essa esfera aqui, porque uma vez que nós nascemos de novo da água e do Espírito, uma vez que nós experimentamos um novo nascimento espiritual,
o nosso destino é voltar para Deus de onde nós saímos. Portanto, os céus é o nosso destino, é a nossa grande esperança. O texto áureo da lição, ele se encontra em Filipenses 3, o verso de número 20. Esse texto ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo, mas não vou comentá-lo neste momento. Então, nos diz aí, então, Filipenses capítulo 3, verso de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a leitura aí do texto áureo da nossa lição. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Essa verdade que o comentarista aqui nos apresenta, que ela deve ser posta em prática, ela nos traz a consciência de que o cristão, o crente que entenda-se como o cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele deve viver a sua vida cristã com a sua mente. E a mente aqui não é só o pensamento, é todo o seu ser. Sua mente, o seu espírito, porque mente tem um conceito muito abrangente. Mente pode estar falando de alma, pode estar falando de espírito, pode estar falando da razão. Portanto, a ideia aqui da verdade prática é que o crente ele deve viver a vida cristã de maneira que todo o seu ser, que é a sua mente, o seu ser, esteja voltado para o céu, que é a nossa legítima esperança. Ou seja, a esperança que jamais pode morrer, a esperança que deve dominar a nossa mente, deve ser a esperança da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, a esperança de um dia ir morarmos com Cristo eternamente. Portanto, essa verdade que deve ser posta em prática, ela nos afirma que é exatamente o verdadeiro cristão, ele deve ter a sua mente voltada, o seu ser voltado para a sua bendita esperança, para a nossa esperança maior, que é exatamente a vinda de Cristo e estar com Cristo nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto, no livro de Filipenses, capítulo 3, versos 13, 14, 20 e o verso de número 21. Filipenses, capítulo 3, verso 13, 14, 20 e 21. E o outro texto está no livro do Apocalipse, o último livro aí da Bíblia, no capítulo 21, os versos 1 até o verso de número 4. Esses são os 2 textos que nós temos aí para a nossa reflexão na leitura bíblica em classe. Se em algum momento eu parar para tomar um pouco d'água aqui, devido aí meu problema na garganta, que eu também ainda estou aí me restabelecendo. Bem, portanto, vamos para o primeiro texto da leitura bíblica em classe. Filipenses, capítulo 3, verso 13, e aí eu vou dizendo cada verso à medida que for lendo, eu já vou lendo e já vou explicando. Bem, o capítulo 3 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, o verso 13, nos diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, aqui quem está dizendo é Paulo, então ele está dizendo quanto a ele, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ele diz: irmãos, quanto a mim,
não julgo que eu haja alcançado. Aqui Paulo fala de ter alcançado exatamente o seu destino eterno, o seu destino último, o estar com Cristo eternamente. Ele vai ensinar nas suas cartas, e aqui nessa carta aos Filipenses, que ele é um peregrino, que ele está lutando para alcançar a estatura de Cristo, para alcançar a vida eterna. Ele está como um peregrino também militando a fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele está dizendo que ele ainda não alcançou esse ideal, esse modelo de vida a ponto de poder viver totalmente, se perder em Deus. Vamos usar assim essa figura de linguagem. Então Paulo ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, nosso alvo é os céus, esse é o título da lição. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está ensinando aos irmãos que ele pregava a salvação, ele corria para o prêmio maior, que era a vida eterna, os céus, e ele ainda estava em carne. Então ele ensinava os irmãos a manterem os olhos fitos em Cristo, a correrem essa carreira, a não perderem o alvo, porque o mesmo ele estava fazendo. Ele não estava apontando um caminho para os irmãos, um caminho o qual ele não deveria estar preocupado em andar, porque ele mesmo disse que ainda não havia alcançado, aconselhando os irmãos a perseguirem esse prêmio. Então daí ele usa a expressão: quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, que já tenha alcançado o meu objetivo final. Mas uma coisa eu faço, ou seja, mais uma coisa é certa. Sigo o meu exemplo, uma coisa eu estou fazendo. E essa coisa é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho passado, todo o meu passado, tudo aquilo que me impede, ou tentou me impedir de alcançar o objetivo, tudo isso eu vou deixar para trás. Eu vou esquecer de todas essas coisas, trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança, e eu vou deixar tudo para trás, qualquer embaraço, qualquer fardo, qualquer empecilho, e vou avançar para o que está diante de mim. Então o que Paulo está ensinando é que ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e ele estava disposto, essa era a sua decisão, de deixar para trás tudo aquilo que impedia dele alcançar o seu objetivo. É isso que ele está falando. Deixo para trás, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, e eu avanço para as que estão diante de mim. Aí logo no verso 14, ele vai dizer quais são essas coisas que estão diante dele. Uma carreira espiritual ao lado de Cristo, um objetivo a ser alcançado como destino final, e para chegar até esse destino final, ele tinha ainda muito o que fazer, como por exemplo, pregar o evangelho, fazer missões, procurar alcançar o máximo de pessoas à sua volta, cumprir fielmente com o seu ministério e sempre com o olho posto em Cristo.
Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Cristo. Qual era o alvo de Paulo? Os céus. É necessário que todo cristão ele tenha plena consciência do alvo que ele tem a alcançar. O alvo que eu tenho a alcançar não é me tornar um religioso melhor, não é me tornar idêntico à minha igreja, à minha denominação, é não me tornar idêntico àquele irmão, por mais admiração que eu tenha por ele, enquanto um homem, uma mulher de Deus. O meu alvo maior a ser alcançado não deve se limitar. O alvo maior não é uma profissão, não é uma carreira, não é uma formação acadêmica. Tudo isso é necessário que a gente lute para alcançar essas coisas daqui. Sim, são coisas importantes. Porém, nada disso pode suplantar o alvo maior, que é a vocação em Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo. Portanto, eu prossigo, ou seja, estou caminhando e não estou parando na caminhada. Eu vou prosseguir. Estou seguindo e vou prosseguir. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, ele sabe que há um prêmio a ser alcançado, que é a vida eterna. Esse prêmio é soberano, ele chama pelo prêmio da soberana vocação. Ou seja, ele foi alcançado por Cristo e ele foi vocacionado para a salvação. Ele foi vocacionado para tomar posse desse prêmio, que é soberano, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Deus o havia alcançado, Deus havia dado a ele um prêmio que ele teria que prosseguir ao alcance desse prêmio. Essa era a sua vocação, era a sua missão, era em torno do que ele vivia, e esse prêmio soberano, essa vocação de Deus, ela se realizava em Cristo Jesus, que é exatamente o autor e o consumador da nossa salvação. Então Paulo ele está dizendo que quanto a ele, os seus olhos estavam postos em Cristo, porque em Cristo iria realizar a vocação de Deus na sua vida, que era exatamente a posse da vida eterna. Então ele está dando um testemunho que quanto a ele, esse era o seu posicionamento, essa era a sua soberana vocação, era o seu principal alvo. E aí o verso 20 da lição diz o seguinte, aí salto alguns versos, e aí o verso 20 do mesmo capítulo 3, Paulo diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus. Ou seja, ele fala aqui no verso de número 14 que ele perseguia um prêmio da sua soberana vocação em Cristo Jesus, que é aquele que veio em carne, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E agora no verso 20 ele vai dizer, olha, mas a nossa cidade está nos céus. Ou seja, nós estamos lutando, nós estamos caminhando para uma pátria celestial, que será exatamente onde se cumprirá
a nossa vocação, onde está o prêmio pelo qual nós lutamos. Então aqui ele está chamando a atenção dos irmãos para que a igreja, os cristãos, eles não vivessem como se a esperança deles resumisse nessa terra. Não. Ele está chamando a atenção exatamente que a nossa cidade, ela está nos céus. Nós estamos andando com Cristo não para herdar a terra. Nós estamos com Cristo, andando com Cristo para herdarmos os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa cidade está nos céus, e para nós chegarmos nessa cidade, nós temos a promessa de Jesus Cristo. Quando ele foi assunto aos céus, ele prometeu que viria, porque ele foi preparar-nos lugar. E ele viria para nos levar para estarmos juntamente com ele, onde ele agora está. Daí ele dizer, a nossa cidade está nos céus, donde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 21, ele diz o seguinte: esse Senhor Jesus Cristo, que descerá dos céus, que nos levará para a nossa pátria celestial, ele transformará o nosso corpo abatido. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos um corpo que é abatido pela enfermidade, pelas dificuldades, pela morte. Mas só que quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, Paulo está dizendo que Cristo haverá de transformar esse nosso corpo abatido, esse nosso corpo corrupto, esse nosso corpo mortal. E a Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Paulo ensina isso. E aquilo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Portanto, é isso que Paulo está mostrando para os irmãos de Filipos, para a igreja aqui aos Filipenses. Portanto, Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, quando Cristo vier, o nosso corpo será transformado conforme a semelhança do corpo de Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos e foi glorificado e subiu aos céus com um corpo imortal, com um corpo glorioso. Da mesma forma, nós temos a promessa de que quando Cristo vier, o nosso corpo abatido, mortal, será transformado conforme, segundo o modelo do corpo de Cristo, que foi aquele que venceu e que tem poder, tem eficaz poder, poder suficiente para sujeitar a si todas as coisas. Não somente sujeitar-se a si toda dor, todo mal, mas também sujeitar a morte, sujeitar o inferno, sujeitar o inimigo das nossas almas. Então é essa esperança que Paulo está perseguindo e está ensinando que o verdadeiro cristão deve perseguir. Portanto, o céu é o destino do cristão. O outro texto que a lição apresenta
é Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 4, que diz o seguinte: aqui João, ele tendo a visão, na sua visão na ilha de Pátmos, aqui já no penúltimo capítulo, capítulo 21, deixa eu só conferir se Apocalipse tem 21 ou são 22 capítulos, que no momento 22. Tem 22 capítulos, aqui é o capítulo 21, o penúltimo capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse 21, verso 1 ao 4. O verso 1 diz o seguinte: aqui já depois de todos os episódios do Apocalipse, depois de ter acontecido ali as trombetas, as taças, os cálices da ira de Deus, ali os ais, que são todo aquele castigo que Deus haverá de derramar aqui na terra durante a grande tribulação. Depois de todas essas coisas, João agora ele tem uma visão do que acontecerá depois de finda essa era aqui, cuja natureza está debaixo do pecado, a natureza humana, dos animais, depois de findar esse tempo, sairmos do tempo e entrarmos na eternidade futura. Olha que João ele vai dizer aqui no capítulo 21, verso de número 1. E vi um novo céu e uma nova terra. João agora tem uma visão de um novo céu, não mais esse céu sideral, não mais esse céu que nós vemos, ou o céu onde está carregado de espíritos malignos, que chamado aí de regiões celestiais. Então João diz que ele vê um novo céu e também uma nova terra, e não mais essa terra cheia de pecado. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse céu atmosférico, esse céu das estrelas, esse céu regiões celestiais, porque ele diz o que? Olha, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse que nós conhecemos, não o céu a morada de Deus, é claro, porque lá não entra pecado, lá é perfeito. Então ele diz, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, ou seja, já não existe mais. João tem a visão que haverá um novo céu e uma nova terra, e também o mar já não existe. Nesse novo céu, nessa nova terra, tudo será novo. Não é a ideia de renovar isso que há de velho aqui. Esse céu e essa terra passará, o mar já não existirá. E nós estaremos então, que é a nossa promessa, o nosso alvo, nesse novo céu e nessa nova terra. E João tem essa visão. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, verso 2, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João tem a visão de uma cidade, ele chama aqui, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, não é a Jerusalém terrestre, lá a capital de Israel, não. Aqui é uma cidade que ele vê, ele vai descrevê-la como uma cidade santa, a santa cidade. O nome dessa cidade ele chama de Nova Jerusalém, porque não é a Jerusalém passada, terrestre. Ele vê então a santa cidade, uma nova Jerusalém, que ela desceu dos céus e ela vinha enfeitada, ataviada, adereçada, como diz o termo aqui, como
uma esposa ataviada para o seu marido. Uma esposa, uma noiva, ao encontro do seu noivo para o casamento. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão sobre essa cidade que descia do céu a Jerusalém, como aqui o texto ele apresenta, inclusive há uma descrição dessa cidade com todos os detalhes. Eu não vou entrar no mérito. Há alguns que dizem que a cidade aqui é uma cidade de fato, um lugar, uma cidade mesmo, num sentido real, só que uma cidade espiritual. Alguns vão dizer que isso aqui é apenas uma figura de linguagem, que a cidade aí representa a igreja, já que fala como uma noiva para o seu esposo. Alguns vão dizer que é a igreja, mas o certo é que a Bíblia deixa bem claro que há uma nova cidade, há uma cidade santa, chamada de Nova Jerusalém, e que ela descerá dos céus. E a mesma Bíblia diz, e esse texto está dentro do contexto, exatamente quando fala do novo céu e de uma nova terra. Então, se há um novo céu, se há uma nova terra, eu não vejo por que não existir a possibilidade de uma cidade. Uma vez que nós seremos ressuscitados, transformados com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E se o próprio Jesus fala que foi preparar-nos o lugar, se a Bíblia diz que há uma nova cidade, se a Bíblia fala sobre eras vindouras, se a Bíblia retrata os céus como um lugar de serviço, um lugar de atividade, um lugar de conhecimento, um lugar de adoração, eu não posso apenas dizer que tudo isso é figurado. Eu não posso dizer. Portanto, eu prefiro crer que quando o texto está dizendo que há um novo céu e uma nova terra, é no sentido real, claro, espiritual, não é mais esse céu que nós vemos nessa terra, e que há uma santa cidade que aqui é chamado de Nova Jerusalém, que é descida dos céus, como a própria Bíblia está afirmando. O verso 3: E ouvi uma grande voz dos céus que dizia, naquela visão, quando João vê essa cidade descendo, ele então escuta uma voz do céu que dizia: Eis aqui, isso em relação à cidade que descia dos céus, a Nova Jerusalém. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O que era o tabernáculo? O tabernáculo, aqui está fazendo uma menção ao tabernáculo terrestre, que era uma tenda. Antes que houvesse a construção do templo, havia o tabernáculo, que era uma tenda dedicada a Deus, que era o lugar da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então Deus morava no meio do seu povo, e o lugar que simbolizava a presença, a morada de Deus no meio do povo de Israel era exatamente o tabernáculo. E aqui o texto está dizendo que quando João ele tem essa visão dessa cidade que desce dos céus, essa Nova Jerusalém, ele escuta uma voz e diz: olha, eis aqui, ou seja, eis a cidade, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus está descendo para morar com os homens. Então Deus agora se relaciona com os homens. Essa é a ideia do texto. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles, com os homens, habitará, Deus habitará, e eles, os homens, serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
Então, essa cidade que desce dos céus representa Deus habitando entre os homens, é Deus habitando entre os homens. Homens aqui entendam os salvos, né, os remidos, né, com Cristo. Aqui já é um período que já aconteceu, é juízo final, julgamento eterno, os ímpios lançados eternamente no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos. Aqui fala de um novo céu e de uma nova terra, onde Deus habitará com os homens. Esses homens salvos, redimidos, serão o povo de Deus e Deus será o seu Deus. E Deus estará com eles e eles estarão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, a partir de então, a partir de agora, com novos céus, com a nova terra, nunca mais haverá lágrima nos olhos dos homens. É isso que o texto está dizendo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, a lágrima fala do sofrimento. Lágrima fala de tudo aquilo, aqui dentro desse contexto aqui, a lágrima fala de sofrimento, nesse contexto aqui. Fala de tudo aquilo que nos entristece. A dor, a doença, a morte, a saudade de um ente querido, as perdas que nós temos, todo o sofrimento que nós passamos, está simbolizado aqui nas lágrimas. Está dizendo que no novo céus e na nova terra, Deus limpará definitivamente dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, toda dor. Olha o que o texto diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque estamos na vida eterna. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ou seja, tudo aquilo que leva alguém a chorar, que leva a essas lágrimas de tristeza caírem dos nossos olhos, tudo será banido. Não haverá mais lágrima, porque exatamente não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas, ou seja, todas essas coisas ficaram para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o texto da lição que nos fala sobre o céu, o destino do cristão. Agora eu vou apenas ler comentário, os tópicos da lição, vou pontuar alguma coisa para nós irmos para a lição de número 4. Bem, aí na lição de número 3, a introdução diz: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Há muitos que negam a existência do céu, inclusive teólogos. Alguns religiosos que já negam a existência dos céus. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente e não pela carne. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar dos céus como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, nosso propósito na lição é o de mostrar o céu como o destino glorioso de todo cristão peregrino aqui nessa terra. Primeiro tópico: o céu, o alvo de todo cristão. Primeiro subtópico: definindo o céu. Qual o conceito da palavra céu? A palavra hebraica Shamaim, que significa céu, ou céus no plural, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. E o termo grego oranos,
que significa céu, aí no Novo Testamento, ele aparece 280 vezes no Novo Testamento. Esse termo no Novo Testamento, ele fala de céu em dois sentidos. O céu como firmamento, como universo, como atmosfera, e fala de céus. Os céus, no caso, regiões acima das estrelas, dos céus estelares, que seria essas regiões acima do céu sideral, que seria a sede e a ordem das coisas eternas e perfeitas, ou seja, onde Deus e as criaturas celestiais habitam. Então aqui essa expressão aqui no grego, no Novo Testamento, Ouranos, ela traz a concepção de céu em dois sentidos. Esse céu sideral e o céu morada de Deus com os seres espirituais em estado de santidade. Aí, na sequência, o comentarista ele prossegue. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Chamaim foi traduzida por altura. Então, essa palavra céu foi traduzida por altura, e a palavra Ouranos foi traduzida como algo elevado. Então, tratando o céu como sendo alturas ou como sendo algo elevado. Essa é a tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Esses dois termos que nós vimos anteriormente, eles são tratados como alturas, entre aspas, como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos dentro aqui da Bíblia, na tradução da língua portuguesa. Quais seriam esses três locais distintos? Seria o céu atmosférico, este que nós estamos vendo, seria um céu. O outro céu seria o universo ou firmamento dos céus, além daquilo que nós estamos vendo, seria o firmamento. Então, o céu atmosférico seria uma expressão, o outro seria o céu enquanto firmamento, e a terceira expressão seria céus no sentido de morada de Deus. Seria os céus enquanto morada de Deus. E aí, exatamente, a gente vai ver numa parte da Bíblia, quando Paulo fala em relação a um homem que tem experiência, que ele vai até o terceiro céu. E esse homem a gente percebe que é o próprio apóstolo Paulo. Então aqui, dentro dessa expressão, dá a entender que, no caso aqui, no Novo Testamento, e aqui na Bíblia, para a tradução da língua portuguesa, essas expressões traz essa ideia desse céu enquanto céu atmosférico, um segundo céu enquanto firmamento, o céu estelar, e o céu morada de Deus. Então, nesse sentido, a ideia do que João fala, que novos céus e nova terra, o primeiro céu já não existe, esse primeiro céu seria exatamente esse céu atmosférico, e esse céu, no caso aí, firmamento, no caso, onde estão as estrelas, aquilo que está além, vamos dizer assim, da nossa atmosfera, daquilo que nós vemos. Então, esses dois céus seriam o que iria passar, seria feito um novo céu, já que o último céu, que seria o terceiro céu, a morada de Deus, não há o que purificar, porque lá é a morada de Deus, é um lugar santo. Então nós temos que entender, seja nessa concepção de céu em três aspectos, enquanto atmosférico, enquanto universo e enquanto morada de Deus, seriam esses dois primeiros céus. E se tomar céu só dentro de duas concepções, como esse céu, o espaço estrelado, sideral, sendo um céu e o outro sendo a morada de Deus, se tomarmos só como dois céus, o céu que vai passar é esse, no caso, céu sideral, e não o céu morada de Deus, porque ele é perfeito. Essa observação é necessário que se faça. Segundo subtópico,
o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, aqui o comentarista já afirma, e com base bíblica. Por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos santos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor, que é esse céu que Paulo apresenta como o terceiro céu. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu no sentido próprio, toda a sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida, na vida do cristão, vem do céu e habilita a vencer a cada dia. Ou seja, conforme o ensinamento de Paulo, nós estamos com os olhos voltados para os céus, e é dos céus que vem o nosso socorro, que vem a nossa força e a condição de deixarmos tudo para trás, a fim de prosseguirmos para o prêmio da santa vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Então, o alvo é essa linha de chegada para tomar posse do prêmio. É essa metáfora que Paulo está apresentando. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, é determinado em alcançar esse prêmio, com determinação, com liberdade, com empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, que é Jesus Cristo. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo, por causa da sua soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Então, uma vez que o seu alvo é os céus, isso vai materializar na nova vida, que é exatamente através dessa nova vida que nós temos a possibilidade de poder adentrarmos aos céus. Por isso o crente se volta para as coisas do céu. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o glorioso corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2. Vou procurar desenvolver um pouco, porque já estou bastante cansado. Tópico 2. A descrição dos céus segundo o livro do Apocalipse. Primeiro subtópico. Novo céu e nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme o Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Esse céu, também, no caso aí, ora nós, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, esse céu que passou, como já falei, não se trata da habitação de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainos, que quer dizer novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma. Ou seja, nunca existiu um céu igual. Não é novo no sentido de uma reforma. Novo aqui é no sentido de uma forma. É um céu, uma terra que nunca existiu. É um novo céu, é uma nova terra.
Não é uma renovação da terra, uma renovação do céu que existe, não. Aqui fala de uma nova forma. Achei bem interessante. Portanto, se trata de uma nova forma, fresco, recente, não usado. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. Nunca existiu igual. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra, Isaías 65. O apóstolo Paulo confirmou essa esperança, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, 2 Pedro 3:13. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21, verso de número 5. O segundo subtópico é a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa. Somente a partir do versículo 9 que ele começou a descrever a beleza da cidade santa. Então, aqui no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 21, no verso 2, ele faz menção a essa nova cidade, a descida dessa cidade, e no versículo 9 ele começa a descrever como será essa cidade. A lição aqui, é claro, não nos permite fazer essa descrição. Por meio dessas passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. Deus e o Cordeiro é o próprio templo dessa nova cidade. A glória de Deus a iluminará, como a Bíblia diz, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Nessa nova Jerusalém não haverá mais dor, não haverá sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém descerá dos céus e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, essa é a nova Jerusalém, a nova cidade, o nosso novo lar. Louvado seja Deus. O tópico 3, o céu, o fim da jornada cristã. Primeiro subtópico, estaremos onde Deus está. Isso aqui é bem interessante. Nós temos que lutar para nós estarmos em Cristo. Porque onde Cristo estiver, nós estaremos. Então, nós não devemos estar servindo a Cristo necessariamente de olho numa recompensa, de olho nos céus. Não. Nós temos que servir a Cristo para nos tornarmos um com Ele. Pois onde Jesus está, aí é céus. E o céu é real, porque Jesus é real. Louvado seja o nome do Senhor. Então estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei e vos levarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos nos céus é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas, os diversos males. Tudo isso ficará no passado. Louvado seja Deus. E o terceiro subtópico e último dessa lição
o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio. Isso aqui é bem interessante. A ideia de que o céu será o nosso repouso eterno não quer dizer que lá vai ser algo bem entediante, vai ser um tédio ficar o dia todo dando glória a Deus, o dia todo dizendo aleluia. A pena não que isso seja ruim, ficar o dia todo sentado ou repetindo palavra de eternidade a eternidade. Não é isso que a Bíblia descreve. Os céus, quando fala de um repouso eterno, é no sentido de repousar de todo o labor, toda a tristeza, toda a dor, tudo aquilo que nos lembra essa vida de pecado, de sofrimento. É nesse sentido, estaremos livres dessa vida. Mas não quer dizer que o céu seja um lugar monótono. Então acho bem interessante esse tópico aqui. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois nos céus haverá constante atividades. Haverá adoração, Apocalipse 19, haverá serviço, nós iremos, sim, a serviço nos céus. Então haverá o santo serviço, Apocalipse 22, ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios 13, verso 12, conhecimento de Deus, nós estaremos aprendendo sempre, um conhecimento, uma aprendizagem ilimitada. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, do cansaço, da exaustão, de tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa carne, nessa vida de pecado. Estaremos plenamente satisfeitos. Haverá uma satisfação plena nos céus. Plenamente satisfeitos em comunhão com os outros e com o Senhor. Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna que nos aguarda para a nossa bendita esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Silvia Sandra conclui dizendo: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo para tomar posse da vida eterna. É preciso nascer de novo, viver em Cristo, transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Agora vamos para a lição número 4, que é a lição dessa semana de 28 de abril de 2024. O título da lição: Como se conduzir na caminhada. Nós falamos na lição 3 que o nosso alvo é os céus, mas nós ainda estamos nessa terra. E a lição 4 vem nos ensinar agora como devemos conduzir para entrarmos, no caso, nos céus, que é o nosso destino final. Portanto, como se conduzir na caminhada. Como o crente deve se conduzir nessa caminhada. O textuário da lição, Colossenses capítulo 4, verso de número 5, nos diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha, aqui Paulo está ensinando aos colossos, aos colossenses, que a maneira como o cristão deve andar na caminhada espiritual, ele deve andar com sabedoria. E essa sabedoria aqui não é uma sabedoria que se adquire numa faculdade, num curso de teologia,
numa academia, em livros. Não é esse tipo de sabedoria. Aqui não fala da sabedoria humana, aqui não fala de conhecimento humano. Aqui fala da sabedoria espiritual. Portanto, nessa caminhada, nós temos que andar com sabedoria. E aí diz o seguinte, olha, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Por que para com os que estão de fora? Porque aqui está falando para salvos. Os de fora aqui são todos aqueles que ainda não pertencem a Cristo. Não estou falando de religião. Não estou falando de religião. Paulo está ensinando para a igreja, para aqueles que são verdadeiramente cristãos, que eles devem andar em sabedoria para com os que são de fora, para que aqueles que ainda não são corpo de Cristo, eles possam aprender como é a vida com Deus. Nós temos essa responsabilidade de sermos modelos a ser seguidos, para que as pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus, para que a sabedoria de Deus alcance essas pessoas através da nossa maneira de viver. É isso que Paulo está dizendo. Olha, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Qual a ideia de remir o tempo? Essa expressão remir, dentro do contexto bíblico, fala de resgatar. O que era remir algo? Era você resgatar algo. É a ideia de você adquirir de novo aquilo que se perdeu. O remidor é aquele que comprava, que adquiria de volta. E aqui fala sobre remir o tempo. O que é remir o tempo? É resgatar, é aproveitar bem o tempo. É não jogar o tempo fora, não perder o tempo. Então a ideia aqui de que o salvo deve andar com sabedoria, remindo o tempo, é que ele deve procurar resgatar. Ele deve procurar ser senhor do tempo, no sentido de que o seu tempo seja bem vivido. Nós desperdiçamos o nosso tempo, nós perdemos o nosso tempo com muitas coisas. Há muitas distrações que faz com que nós estejamos perdendo o tempo. E o conselho de Paulo aqui é que nós recebamos de Deus sabedoria para nós resgatarmos o tempo, para nós saber usar bem o tempo, para nós recuperarmos o poder de administrar, de tomar posse do nosso tempo, que as distrações dessa vida, que aquilo que não é útil, aquilo que não edifica, não venha tomar o nosso tempo, mas que nós possamos resgatar o nosso tempo daquelas coisas que têm feito com que nós estejamos perdendo um tempo tão precioso. Então resgate, procure resgatar o tempo que você tem perdido com tanta coisa que não te edifica. Esse é o sentido de remir bem o tempo. A verdade prática nos diz o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência. Então, quem está andando para o céu tem que ser prudente. Você tem que ter prudência para você não desviar do objetivo. Vimos a lição 3, nosso alvo é os céus. Mas para você chegar lá, a caminhada exige prudência. Portanto, a jornada para os céus deve ser feita com prudência, sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Ou seja, tudo que existe nesse mundo se opõe à nossa caminhada rumo aos céus. Daí necessário nós reunirmos toda a prudência, toda a sabedoria possível para fazermos frente a tudo aquilo que opõe, que vem se opor à nossa caminhada, à nossa jornada
rumo às mansões celestiais. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 5, os versos 15 até o verso de número 17. São poucos versos, apenas 3 versos é a leitura bíblica em classe da lição dessa semana. Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Verso 15 do capítulo 5 de Efésios. Paulo aos Efésios. Verso 15. Portanto, aí Paulo dá alguns ensinamentos e aí ele usa essa conjunção conclusiva. Diante do que foi dito, portanto, ele diz o seguinte: vede prudentemente como andais. A ideia aqui de vede é o mesmo que dizer, olha, cuide, tenha cuidado, fique atentos à maneira como vocês estão andando. Ou seja, a ideia é quando Paulo diz aqui, olha, portanto, vede prudentemente, ou seja, olha, tenha cuidado, fique atento para que vocês estejam andando de forma prudente. Porque nessa caminhada você não pode caminhar para os céus de maneira desatenta. Você não pode caminhar para os céus distraído, vulnerável, como uma presa fácil. Então essa é a ideia que Paulo está passando aqui. Olha, vede, cuide, atente, vede prudentemente como andais. Ou seja, fiquem atentos para que vocês possam perceber que vocês estão andando prudentemente. Andar prudentemente é não andar como um louco, não andar como alguém que não sabe de onde saiu, onde está e nem onde quer chegar. Isso é andar sem prudência. Portanto, o que Paulo está dizendo, quando ele diz, vede prudentemente, ou seja, olha, você tem que ter consciência plena do que você está fazendo. E é interessante que essa prudência, esse ver prudentemente como andar, não é uma prudência que você deve observar só quando você está na igreja. Tem pessoas que quando está na igreja, ali ele está na presença de Deus, ou pelo menos ele acha, e ali ele fica atento ao culto, à adoração, ao louvor, e participa, etc, etc. Mas quando vem para casa, esquece que é cristão. No seu trabalho, ele esquece que é cristão. Na sua família, dentro de casa, na sua vizinhança, na escola, na faculdade, na universidade. É necessário que nós entendamos, enquanto cristãos, que nós não temos uma vida dupla. O cristão não separa a vida secular de vida sacra. Não, na vida secular eu sou assim. Na vida com Deus eu sou assim. Não existe uma vida dupla. Nós temos apenas uma forma de viver. Aquilo que eu não posso fazer na igreja, eu não posso fazer em nenhum outro ambiente. Aquilo que eu não posso fazer em nenhum outro ambiente, eu também não posso fazer na igreja. Então eu não posso ter essa separação entre vida secular começa aqui e vida com Deus começa aqui. Não, o cristão não tem isso. Você tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Você não tem que ter uma roupagem para se apresentar para a religião, para a sua tribo religiosa, a sua igreja, a sua denominação, e uma roupagem para ir para o trabalho, para lidar com os vizinhos, para a escola, a faculdade. Não. Nós temos apenas uma identidade, que é de servo de Deus, cidadão dos céus, nascidos de novo, imitadores de Cristo. Portanto, é necessário que nós venhamos a observar prudentemente como é que nós estamos andando. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como loucos. Nécio aqui é louco, pessoa que não tem consciência, sanidade mental. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios,
remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo, ou seja, não jogue o tempo fora. Essa é a ideia. O que é remir? Remir é não jogar fora, não perder tempo, resgate o tempo, tenha domínio, utilize bem o tempo, resgate o tempo que você tem perdido com tantas coisas que não edifica. Portanto, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, os dias são maus. E se vivemos num mundo que está no maligno, eu tenho que remir o meu tempo, eu tenho que resgatar o meu tempo. Eu tenho que ter tempo de qualidade, 24 horas por dia. Eu tenho que ter consciência de que eu estou aproveitando bem o meu tempo. Eu estou remindo, eu estou resgatando do meu tempo. Eu não estou jogando ou abrindo mão de um tempo precioso. Essa é a ideia de remir o tempo, porque os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos. O que é insensato? É alguém que falta senso, que falta juízo, que falta razão, alguém que é louco. Então aqui o que Paulo está ensinando é que o cristão ele não pode ser insensato, não pode ser um maluco, não pode ser louco, não pode ser irracional. Ele tem que ter consciência do que ele quer, da sua identidade, de quem ele é, a quem ele serve. O Deus ao qual ele teme, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelo temor de Deus, o homem se desvia do mal. Quando eu perco a consciência de que eu estou diante de Deus em qualquer lugar e em qualquer hora, eu começo a agir feito louco. Eu começo a perder o temor de Deus. E aí tudo começa a fazer parte da minha vida e eu não percebo que eu estou me distanciando de Deus. Portanto, esse é o conselho da palavra de Deus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, enquanto o insensato lhe falta senso, lhe falta razão, lhe falta juízo, aquele que é sensato, que é dirigido pela sabedoria divina, ele vai compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos para o comentário da lição. Agora eu vou procurar correr. Já temos aí 1h12. Creio que vou cumprir com o pré-estabelecido, 1h30, no máximo, espero. Comentário, introdução. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão. Ou seja, quem estabelece o padrão, o modelo de vida do cristão, quem estabelece não é o pastor, não é a religião, não é o próprio crente, é o próprio Deus que estabelece. E o nosso modelo de vida é Jesus Cristo. É fazermos igual Cristo fez, andarmos nas pisadas de Cristo. Bem, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece um padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para os céus. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai ele nos corrige em nossa jornada cristã, para nós não errarmos o alvo. É por isso que ele nos corrige, nos disciplina, nos exorta, através da sua palavra, através dos seus vasos, dos seus servos, para que possamos ter uma vida sadia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Primeiro tópico, o padrão de conduta na caminhada cristã. Qual é o padrão de conduta? Primeiro subtópico, o maior e grande padrão. Jesus como nosso padrão de conduta. Jesus é o padrão de conduta que nós temos que seguir.
Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, o qual eu já analisei, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer parte da vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que é o Senhor Jesus Cristo. Há um padrão que o Senhor Jesus Cristo espera de seus discípulos para fazer. Aí, aqui o comentarista faz em forma de pergunta. Vou reler. Há um padrão que nosso Senhor Jesus Cristo espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? É uma pergunta retórica. Há um padrão? É claro que sim. Há sim um padrão. A palavra padrão expressa uma norma. O que é um padrão? É uma norma pré-determinada. Isso que é um padrão. Então, a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base, o padrão se torna a base de comparação consagrada. Então, é a base através da qual é o modelo que se deve seguir, como um modelo a ser seguido. Isso que é um padrão, é um modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo. Jesus diz, olha, eu sou o padrão. Eu dei para vocês o exemplo. Então vocês vão seguir exatamente o meu padrão. Eu sou o padrão. É isso que Jesus está dizendo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Esse é o padrão maior na nossa caminhada espiritual. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nosso padrão por excelência é Jesus Cristo. Ele veio como homem, viveu como homem, sofreu como homem, foi obediente a Deus como homem, morreu, ressuscitou e vive para sempre como nosso padrão, nosso modelo de fé, como autor e consumador da nossa fé. Então, padrão na conduta da caminhada cristã, Jesus Cristo, o nosso padrão de conduta. Subtópico 2. Tendo Jesus como padrão, o que mais devemos fazer? Fazer a vontade de Deus é o segundo subtópico, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus, que é o nosso modelo, ele, como filho de Deus, procurou agradar o Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Então, Jesus, ele é o nosso modelo, e como um homem, ele obedeceu à vontade do Pai. Assim também nós devemos obedecer à vontade de Deus, imitando o que Jesus fez como nosso padrão. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Quando ele diz, seja feita a tua vontade. Então essa deve ser a nossa oração diária, que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por Jesus. Logo, o cristão que deseja ir para os céus procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, que é a lei áurea. Essa lei ensina o quê? Ensinada, está em Mateus 7, 12, inclusive uma lei também que a filosofia propõe, essa lei de ouro. Qual a lei áurea? Tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Ou seja, que a tua ação ela seja digna
de tornar uma lei para todos os homens. Ou seja, faça aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem a você. Você deve fazer aquilo que pode ser como um padrão para todos em todos os lugares. Essa é a lei áurea. Então aqui essa lei de ouro é ensinada por Jesus aí. Só tudo que vocês querem que os homens vos façam, vocês devem fazer. Esse é o padrão. Subtópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Aqui, competição espiritual, entenda, competindo com Satanás, não é com o nosso irmão. Nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, é contra os principados, as potestades malignas. Então, estamos sim numa briga espiritual. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, ou seja, firme, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, você deve buscar um padrão de vida tendo Cristo como um modelo maior. E esse último subtópico aqui desse tópico 1 fala sobre uma vida cristã bem-sucedida. Como ter uma vida cristã bem-sucedida? É tomar bons modelos. Primeiro, o modelo maior, que é Jesus Cristo. E depois disso, cerque-se de pessoas que podem te ensinar a servir a Deus melhor. Se você quer ser um cristão bem-sucedido, procure a companhia de pessoas que querem o mesmo objetivo que você quer. Se você quer ter uma vida cristã bem-sucedida, quer ter uma vida com Deus, procure a companhia de pessoas que também querem viver uma vida com Deus, que estão lutando para isso, porque essas pessoas irão te ensinar, elas irão te ajudar, elas irão te enriquecer. Mas se você quer ter uma vida espiritual vitoriosa, mas se aproxima de pessoas que te afastem de Deus, você não está andando de maneira sábia. Então, quer aproximar-se de Deus, ande com pessoas que tenham o mesmo objetivo que o seu. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 da lição. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Primeiro subtópico. O que é prudência? Uma pergunta. Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeira, a caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia. Terceiro, uma caminhada cheia do Espírito Santo. Aqui deteremos na segunda parte, que é uma caminhada sábia, que é a ideia do que é prudência. Deteremos então na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem a conotação de compreensão, compreender junto com Cristo. Você compreender, essa é a ideia de prudência, compreender com. Então, prudência é a ideia de compreensão. O que é compreensão? É entender com. Com quem? Com Cristo. Então, essa é a ideia de prudência, de compreensão,
de discernimento. O que é um cristão prudente? É um cristão que tem discernimento espiritual, de como decidir, de como deliberar em dado momento, de como tomar uma atitude que você nunca tomou antes, que você não aprendeu em escola, não aprendeu em curso de teologia, não aprendeu em faculdade, não aprendeu com teu pai, não aprendeu com tua mãe, não aprendeu com teu pastor, mas você aprendeu de Deus. Isso é discernimento. É uma sabedoria da parte de Deus. Essa é a ideia do discernimento, da prudência enquanto discernimento. Em Provérbios 9:10, quando diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino. O justo crescerá em ensino, em instrução, em capacidade de ensinar outros. Essa é a ideia de crescer em prudência. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência Deus derrama sobre nós. Toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então podemos conceituar a prudência como uma virtude divina, um exercício espiritual, como uma virtude que nos permite agir com cuidado, com moderação, diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazermos o que é bem, fazermos o que é correto à luz da palavra de Deus. Isso é prudência. Subtópico 2. Não andeis como necios, ou seja, não andeis como louco. Já falei sobre isso. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como necios, cujo adjetivo osopos traduz a ideia de alguém insensato. Então, nécio é um insensato, é um tolo, um ignorante, um embotado, é alguém que não consegue discernir bem. Essa é a ideia do nécio, é um tolo. Mas devemos andar como sábio, ou seja, diligente, cuidadoso, ser sábio, ser cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria, desprovido de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Está imerso no pecado. Isso é ser um nécio, ser um louco. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8, verso 8. Terceiro subtópico: andeis como sábio. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para os céus é sábio. Do grego é safos, é uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ele é sábio. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade, têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Há um compromisso que jamais voltar. Isso aqui é bem interessante. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos. Ela é uma sabedoria espiritual, ela vem de cima. Por isso, por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhante a Cristo, recebendo dele mesmo a sabedoria para a caminhada. E por fim, o último tópico: vencendo os dias maus.
Primeiro subtópico, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exgozaro, exgorazo, melhor dizendo. Ele possui dois sentidos. Primeiro sentido, de redimir, resgatar do poder de outro, pelo pagamento de um preço. Essa é a ideia de remir. E o outro sentido é comprar para uso próprio. Então, remir no sentido de resgatar do poder de outro e remir no sentido de comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remir o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Aqui, aquele que remia, que comprava algo, ele esperava o momento certo para poder remir, para poder adquirir aquele bem. E aqui, no sentido espiritual, quanto ao tempo, Paulo está dizendo daquele que tem sabedoria em aproveitar bem o tempo em um mundo tão mau e tão perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, remindo o tempo e a volta do Senhor. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Então, a ideia de remir o tempo dentro do contexto da igreja primitiva, desse contexto aqui, é que eles deveriam remir, aproveitar bem o tempo, porque Jesus poderia voltar a qualquer momento. E eles não tinham tempo a perder. Tinha que aproveitar bem o tempo, viver bem, viver para Deus. Essa era a ideia que os irmãos tinham em mente. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele grande dia. Aproveitar toda oportunidade para crescerem espiritualmente. Essa é a ideia de remir o tempo. De não perder, não jogar o tempo fora, mas resgatar bem o tempo. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo em coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E por fim, o último subtópico, os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então, os dias são maus. Se não sabemos remir o tempo, nós poderemos ser levados pelo mal que habita nessa sociedade, na presente era. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus, Efésios 5:17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, consagrar, congregar, o que muitos têm falhado nesse sentido, são maneiras de você aproveitar bem o tempo diante dos dias que são maus. Por fim, a conclusão. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos nos dominar pelos dias maus.
na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva a viver de maneira santa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido passar aí o comentário das duas lições. Primeiro, o céu é o destino do cristão, e a lição 4 dessa semana, como devemos conduzir nessa caminhada. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus fale profundamente ao vosso coração. Um grande abraço, oreis por mim, para que o Senhor continue me dando graça, me sustentando, me dando saúde, e que eu possa estar no centro da vontade de Deus. Oreis por mim, por minha esposa, por minha filha, e que a boa mão de Deus seja sobre você e toda a sua família, e que nós possamos estar com os olhos fitos nos céus e ver como andar prudentemente diante de Deus. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus, graça e paz.